da Tia Kizzy! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui sorridente para falar de um assunto que todos nós gostamos muito. Hoje nós vamos falar de amor! Sim, vamos falar de romances românticos. Vamos falar de amor, que é um assunto que, sinceramente, se não houvesse, não haveria produção artística, né? Não haveria 80% das músicas se não houvesse amor. Não haveria muito da literatura se não houvesse amor. Não haveria poesia se não houvesse amor. Não haveria nenhuma produção de filme, porque até filme de guerra tem amor, né? Então, vamos falar desse assunto hoje. Mas antes de falar de romances românticos, queria usar essa oportunidade para desfazer uma confusão que muitas pessoas têm. Quando a gente ouve a palavra romance, a gente já liga isso a um livro de amor, né? Então, vou ler um romance. E a gente já pensa em ler uma história de amor. Porém, a gente precisa saber que para a literatura, romance é um gênero literário. Então, no conceito da literatura, romance é um gênero literário com uma narrativa em prosa e que visa contar uma história que se passa num determinado espaço de tempo. Esse é o conceito. Então, o que isso significa? Significa que se você está lendo um livro que está em prosa, portanto não é poesia, e que está sendo narrado, é uma narrativa, ou em primeira pessoa ou em terceira, tanto faz, mas está sendo narrado, e que está contando uma história num determinado espaço de tempo, isso é um romance. Mas como assim, Kizzy? Assim, significa que, por exemplo, se você lê um livro do Stephen King, que é um livro de suspense ou de terror, ou um exorcista, ele é um romance. Que se você lê um livro com uma narrativa histórica, por exemplo, Pilares da Terra, ou os Três Mosqueteiros, ele também é um romance, mas é um romance histórico. Ou se você lê um livro desse aqui, com batalhas de anjos e demônios, ou esse, que é a história de um espadachim, de um universo que não existe, ou Ozob, que é a história de um palhaço do mal, que vive num mundo distópico, ou Harry Potter, também é um romance, mas é um romance de fantasia. Então, existe romance de todos os tipos, inclusive os romances românticos, que são os que tratam de amor. Então, essa é uma confusão que a maioria das pessoas fazem e que é importante que a gente saiba que existem romances de todos os tipos, inclusive os romances românticos, porque são inspirados no período do romantismo e que tratam de amor. Esses romances românticos também têm de vários tipos. Então, você tem desde os clássicos antigos ultrarromânticos, que são aqueles que a pessoa morria sem a amada e que o amor salvava, né? Que o amor era visto como a tábua de salvação da maldade humana. Então você tem aí Dama das Camélias, O Morro dos Ventos Uivantes, Madame Bovary, esses romances mais clássicos europeus, que é onde o movimento surgiu, o romantismo. E tem os romances também brasileiros clássicos da era indianista, tipo José de Alencar, também ultrarromânticos ou naturalistas. Então você tem diversos tipos de romances românticos. E falar de romance romântico, para mim, é uma coisa muito fácil, ao mesmo tempo que é muito complicada, porque eu tenho muitas coisas para falar, porque eu sou uma leitora assídua de romances românticos. Adoro ler romances românticos. E só que eu prefiro os clássicos, porque pra mim eu acho que me toca mais se eu te colocar esse amor, esse romance num lugar de fábula, né? Num lugar que não é real. Então, tipo, esses clássicos, eles pra mim são muito interessantes de ler, porque eu fico envolvida naquela história que não tem nada de realista, né? Ela é ultra romantizada e eu acho que isso sai um pouco da realidade e eu gosto. Porém, hoje a gente tem um tipo de romance que faz muito sucesso, né, nas editoras e nas livrarias e que as pessoas gostam muito de ler, que são os romances românticos de cotidiano, né? Então, você tem aí todo um universo literário voltado para isso, que já são romances que eu gosto menos de ler, assim, porque
Ah, é porque é aquela historinha que pra mim não pega muito, sabe? Aquela historinha Sex and the City, da menina que tá tomando um Cosmopolitan no bar e vê um cara muito lindo e passa o livro inteiro tentando achar o celular dele, mandando mensagem. Eu acho meio... né? São livros fáceis de ler pra você, assim, se divertir, né? Mas eu não tenho paciência pra paquerar nem na vida real, imagina pra ler livro. Porém, como o mundo dá muitas voltas, a minha indicação de um romance de hoje é exatamente um romance cotidiano. Então eu queria indicar um romance cotidiano muito legal, que para ler na pandemia também é super bom, porque ele é extremamente com muito humor, engraçado, leve e romântico, muito legal de ler, que é esse daqui, Armário Sem Porta, da autora brasileira Carla Lima. Esse aqui é o Armário Sem Porta 2. O meu 1 está emprestado, sim, eu empresto livros, porém com muito controle e eu mando energias ruins para quem não devolve os meus livros, né? E então o Armário Sem Porta 1, que eu tenho também, eu vou colocar aqui como mágica. É esse aqui, para vocês verem. Esse aqui é um romance super cotidiano e super legal que eu tô indicando, porque eu acho que conta uma história real, na verdade, que é a história da autora Carla Lima com a esposa dela, como que foi que elas se conheceram. Na verdade, acho que elas assinam o livro juntos, sim, ó, Carla Lima e Piá Pera. E a história das duas é muito legal, assim, da vida delas e depois do encontro. O conta mais essa história do encontro, de como que foi. E é muito divertido, porque elas duas, elas são muito boas. Cada capítulo é escrito por uma, assim, a história do ponto de vista de uma delas. E, assim, é um livro que você lê, assim, você senta e lê. Você não para de ler, você dá muita risada. Um romance cotidiano extremamente bem escrito, com uma narrativa assim que prende demais e que é aquela narrativa que, diferente dessa história aí da menina que tá no bar em Manhattan, ela é muito próxima da gente, assim, né? Porque tem a descoberta das duas, ela é muito romântica, sem ser boba e sem ser surreal, sabe? Ela é de fato um romance cotidiano e muito bonito de ler. Então eu queria indicar a Carla Lima, ela tem outros livros muito legais, ela é jornalista, mas esse aqui é a história dela com a esposa dela e que, nossa, dá uma fé no amor, assim. Quando você termina de ler, você fica pensando assim, poxa, eu espero que um dia eu encontre uma pessoa igual as duas se encontraram, porque é um livro divertido, fácil de ler, gostoso, bem escrito e romântico. Então, assim, eu pensei em várias coisas para indicar nesse vídeo falando de romance. Eu acho que a gente pode fazer outros vídeos sobre romances clássicos, né? Sobre romances eróticos que agora estão super na moda e que tem muitas coisas para se refletir a respeito deles. Mas esse daqui foi o que eu escolhi, assim, poxa, nos dias de hoje, se eu quisesse ler um romance, eu ia indicar o Armário Sem Portas. Então, eu acho que se vocês lerem, vocês vão fazer vai ser muito produtivo e ao mesmo tempo vai ser gostoso de ler, porque assim é uma diversão ler os livros da Carla. Ela, igual eu falei, ela é jornalista, ela tem outros livros jornalísticos, também tem um livro narrativo super lindo que chama Minha Vida de Brinquedo. E aí eu vou colocar aqui o site da editora dela, né, que ela vende os livros dela, que são muito bons. Eu vi lá no site que chama Litros de Letras, né? Eu vi lá no site que o tem até para baixar um download em PDF de graça. Então, assim, e se vocês quiserem ler, podem me pedir emprestado, que eu empresto sim. Ou então comprem os livros, porque isso ajuda, sim, os autores, os artistas, e a gente precisa fazer isso. E o livro é lindo, ó. Ele tem uma capa linda, eu adoro livros lindos. Então, eu acho que vocês vão se divertir muito com o Armário Sem Porta e com a Carla e a Piá. Beijos de luz e até a próxima!